é considerado legitimado para interpor o recurso administrativo. Terceira categoria de interessados: associações ou organizações representativas na defesa de direitos e interesses coletivos. Essas associações e organizações representativas também podem recorrer na defesa de direitos e interesses coletivos. Claro, de seus representados, que são sindicatos, associações ou cooperativas na defesa de seus associados, cooperados ou sindicalizados. E, por último, nós temos associações ou cidadão legitimamente constituído na defesa de direitos e interesses difusos. Então, algumas associações e cidadãos legalmente constituídos podem recorrer na defesa de direitos e interesses coletivos difusos no caso. Daí, nós percebemos que existe um paralelismo entre os interessados para atuar no processo e os legitimados para recorrer, com uma pequena distinção no próprio texto da lei. Lá no artigo 9º, que trata dos interessados no processo, ele fala associações e pessoas legitimamente constituídas na defesa de direitos e interesses difusos. Então ele fala associações e pessoas. Quando o artigo 58 vai tratar dos legitimados para recorrer, ele muda um pouquinho. Ele fala associações e cidadãos legitimamente constituídos. O entendimento que se tem é que não há diferença entre apenas uma terminologia equivocada na lei, mas lá eu entendo pessoas e aqui nos recursos eu vou entender pessoas também. Claro que se eventualmente for fazer uma prova objetiva de um concurso, aí essa diferença de nomenclatura, por ser uma prova objetiva, copiando ali o texto da lei, legitimado para recorrer seria associações e cidadão legitimamente constituído. E no caso dos interessados, lá do artigo 9º, seriam associações e pessoas legitimamente constituídos. Mas na prática não há essa distinção. E por fim, ainda vale a pena ressaltar no tocante à legitimação para interpor o recurso, o quê? Vale ressaltar que o Ministério Público também não é considerado legitimado para recorrer. Assim como o Ministério Público não pode ser considerado interessado no processo, ele aqui também não pode ser considerado interessado para recorrer, em razão desse paralelismo que existe entre interessados e legitimados para recorrer. Bom, retornando às causas de não conhecimento do recurso. Primeiro, recurso interposto perante a autoridade incompetente, gera não conhecimento. Recurso interposto fora do prazo, gera não conhecimento. E a última hipótese que nós vimos, recurso interposto por quem não seja legitimado. É a terceira hipótese de não conhecimento. E a quarta e última hipótese de não conhecimento de um recurso, de não análise do mérito de um recurso administrativo, é quando já tiver esgotado, exaurido a instância administrativa. Ou seja, quando já tiver transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou todos os recursos já foram manejados e não é cabível mais nenhum recurso. Se já não for mais cabível nenhum recurso, porque os dois possíveis já foram interpostos, também, se for interposto mais um recurso, um terceiro, ele não será conhecido, porque já exauriu, já esgotou a instância administrativa. Então, concluindo, nós temos 4 causas de não conhecimento, não análise do mérito de um recurso. Recurso interposto perante a autoridade incompetente é a primeira, recurso interposto fora do prazo é a segunda, recurso interposto porque não seja legitimado é a terceira, e recurso interposto quando já houver exaurido a instância administrativa, já houver esgotada toda a possibilidade de recurso no âmbito do processo. Aí nós temos uma impossibilidade de conhecimento desse recurso. E aí vem um outro aspecto importante. Tudo bem, não foi conhecido o recurso, mas o ato que se buscava impugnar contém uma ilegalidade. E aí vem uma pergunta. A administração pode, mesmo não conhecendo o recurso, analisar de ofício o ato ilegal que deveria ter sido impugnado, mas o recurso não foi conhecido. A lei expressamente determina que sim. Até em razão do princípio do autocontrole ou autotutela. Esse princípio do autocontrole e da autotutela, ele está implicitamente previsto no artigo 53 da Lei 9784/99.
Lá no artigo 53 está dito assim, olha, a administração deve anular seus atos quando ilegais e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, mesmo que a administração não tenha conhecido o recurso que atacava uma decisão ilegal, isso não a impede de rever e invalidar um ato ilegal, em razão desse princípio implícito do autocontrole e autotutela, que é determinado no próprio artigo 53 da Lei 9784/99. E aqui cabe também um reforço de esclarecimento. Em razão da segurança jurídica, a administração tem o dever de anular seus atos legais, mas existe um prazo decadencial para isso, quando este ato ilegal gerar efeitos favoráveis para os administrados. A administração, diz o artigo 54 da Lei 9784/99, o artigo 54 diz assim, olha, a administração decai do direito de anular seus próprios atos ilegais que geram efeitos favoráveis para os administrados num prazo de 5 anos contados da data da prática do ato ilegal, exceto quando a ilegalidade tiver resultado de má-fé. Eu vou dar um exemplo nessa situação. Aqui no Distrito Federal teve um evento lastimável de alguns anos atrás, foi num concurso público. Alguns candidatos, ficou conhecido nacionalmente esse evento, alguns candidatos implementaram um esquema fraudulento de cola eletrônica e fraudaram o concurso realizado pelo CESP do TJ de 1998. A banca examinadora não conseguiu perceber no momento a fraude implementada, nem o órgão, o Tribunal de Justiça. E acabou que alguns candidatos foram nomeados e investidos no cargo, tendo fraudado o concurso, o ato condição de investidura. Por óbvio, essa investidura, essa nomeação e essa investidura são ilegais. Mas, em razão da presunção de legitimidade dos atos, essa investidura, essa nomeação e a respectiva investidura produziu efeitos enquanto não se desfez essa ilegalidade. Eles permaneceram no cargo por um período de mais de 5 anos, pouco mais de 5 anos. Só que tem um detalhe, essa ilegalidade resultou de uma fé, de uma fraude deles. Por isso que mesmo após o transcurso de 5 anos, a administração pôde invalidar, anular esse ato. Por quê? Porque a ilegalidade decorreu de uma má-fé, de uma fraude perpetrada pelo próprio beneficiário do ato, que eram os candidatos investidos. Então, essa seria uma situação excepcional ao caso de decadência. E vale ressaltar também o entendimento doutrinário de que quando se opera essa decadência do direito de anular os próprios atos, ocorreria aí a chamada convalidação tácita ou implícita, já que a administração, mesmo diante de um ato ilegal que não foi corrigido, mas não pode mais ela corrigir, porque decaiu desse direito, então teria aí ocorrido uma convalidação tácita ou implícita desse ato que vai continuar produzindo efeitos no mundo jurídico. Bom, então aí nós temos aí uns aspectos relativos à decisão e à possibilidade de invalidação. E vale acrescentar ainda também o que está no artigo 55, que é um pouco também do princípio da instrumentalidade das formas, princípio implícito aí da instrumentalidade das formas. Sempre que um ato for praticado e ele alcançar a finalidade que se destina, sem causar prejuízo a terceiros de administração, e esse ato contiver um vício na sua forma, uma irregularidade, a administração deve corrigir esse vício, convalidar esse vício, privilegiando os efeitos, a finalidade desse ato, que não tenha causado prejuízo à administração a terceiros. E aí gera uma regra da preponderância da convalidação, quando o vício de forma não atrapalhou, não prejudicou o alcance da finalidade ou dos efeitos desse ato e não causou prejuízo à administração ou a terceiros. Então nós temos aí essa situação. E vale a pena lembrar também o seguinte, que quando se vai proferir a decisão do recurso, da mesma forma que a decisão da primeira instância, o recurso deve ser motivado, a decisão do recurso deve ser motivada de forma clara, coerente e congruente, apresentando-se os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão do recurso administrativo, que fundamentam essa decisão do recurso administrativo.
Um outro aspecto que vale a pena destacar é que esse recurso administrativo, ele pode ter a sua desistência ou formular a desistência do recurso a qualquer momento. Por quê? Porque a própria lei diz que o interessado, por escrito, pode desistir parcial ou totalmente do objeto do processo a qualquer momento. E isso faz com que ele possa também desistir do recurso, que no fundo estaria desistindo de objeto de impugnação nesse processo. Então, é possível a desistência do recurso a qualquer momento. Mesmo que a lei não faça essa previsão expressa em relação ao recurso, é possível porque ela diz que o interessado pode, por escrito, ele desistir parcial ou totalmente do objeto do próprio processo. E aí, portanto, pode desistir também do objeto do recurso. Além disso, a gente vai analisar e também trabalhar com mais calma o aspecto da diferenciação entre recurso e revisão, que também já será objeto da próxima aula. O recurso, lembrem-se, é dentro de um mesmo processo. O processo foi instaurado, teve a fase de instauração, instrução, julgamento. O processo não acabou ainda e aí você tem a possibilidade de interpor o recurso administrativo para reverter uma decisão contrária ao administrado, ao interessado. Já a revisão, que vamos ver na próxima aula, a revisão é quando já se encerrou um processo e aí um novo processo, que será o processo de revisão, será instaurado. Bom, podemos passar agora a algumas perguntas que ajudam a esclarecer um pouco mais o tema. Professor, eu gostaria de saber se ao julgar o recurso administrativo é possível agravar a situação do recorrente. Dácio, essa é uma dúvida importante e é muito comum, por quê? Porque nós estamos acostumados lá do início da faculdade de Direito a estudar uma teoria geral do processo, depois nós diversificamos o estudo com o processo penal, o processo administrativo, o processo civil e o processo trabalhista. Pela teoria geral do processo, não vale aplicar essa regra da reformatio impejus, que é agravar, piorar a situação do recorrente ao analisar o recurso. Vale tanto aquela máxima lá, que é um princípio do recurso, o princípio da devolutividade. Ou seja, a autoridade que vai julgar o recurso restringe-se ao âmbito de delimitação do que foi devolvido, que foi transferido em sede de recurso para julgamento. Já no processo administrativo, nós não podemos esquecer do princípio da verdade real material. E aí vale a pena você fazer uma leitura do artigo 64, parágrafo único da lei, que lá você percebe nitidamente que a autoridade que vai analisar e julgar o recurso, ele tem uma ampla possibilidade de analisar toda a questão, e não apenas aquele aspecto que foi transferido para rejulgamento em sede de recurso administrativo. Se a administração tem o dever de esclarecer o que realmente aconteceu e elucidar a verdade real dos fatos, material, a verossimilhança, esse dever ocorre tanto na primeira instância como em sede recursal. Por isso que a autoridade hierarquicamente superior, a autoridade administrativa, o órgão competente para julgar o recurso, ele também tem esse dever de analisar o aspecto recorrido, mas também o processo como um todo. E constatando alguma irregularidade, alguma dissonância com a lei, ele pode inclusive retirar do interessado, do administrado recorrente, aquilo que ele já havia obtido, ganhado na decisão de primeira instância. Então, no recurso administrativo, admite-se a reformatio impejus. É possível agravar, piorar a situação